Então, mais um dia de bate-papo com o Som Salvador. Hoje, terça-feira, não tem futebol de Cruzeiro e Atlético, mas tem o América. Tudo bem, Som? Tudo bem. Tem um América boa, né? É. América boa pela Série B, Som. O América vive uma fase muito melhor. O grande problema é, eu costumo, vou repetir, a fase do desespero, né? Mesmo quem está em último lugar, quem está lá na zona do rebaixamento, tem uma esperança e costuma, durante uma partida, se desdobrar, buscar um bom resultado. Mas o América está numa fase bem melhor e precisa fazer esses pontos aí para se tranquilizar ali no G4. Eu acho que o América vence essa Eu rival, acho só que porque o vence. Agora, Boa. assim, é uma questão de tradição, né? O Boa não tem tradição, é um time mutante, cada 3 meses muda o elenco. Então esse é o problema do Boa. Mutante até de cidade, né? Vai pra lá, vai pra cá, é um time cigano. Mas aí, falando de Série A, onde o América provavelmente estará no ano que vem, Cruzeiro tem o Gabriel Xavier, o Atlético tem o Thiago Ribeiro. E esses jogadores que não jogam, hein, Som? Pois é, isso aí é que tem que ver lá dentro do clube, o que está acontecendo, porque nas ruas o torcedor pergunta pra gente o que há com o Gabriel Xavier, que é um jogador de um toque fácil de bola, de uma visão de jogo, um jogador atrevido. Agora, eu não sei se existe um problema tático, porque muitas vezes o treinador é que sabe se o posicionamento não é legal ou se há uma necessidade de amadurecer o futebol desse rapaz, mas que é uma opção muito boa e que o Cruzeiro precisa botar em campo, precisa. É um jogador que precisa até definir como é que fica a situação dele no próximo ano. Porque pelo que eu já vi dele, é um jogador de categoria, é um jogador que se encaixa muito bem num time como o Cruzeiro, que precisa de um toque de bola melhor no meio campo. Pelo menos uma opção de velocidade, né? Exato, exato. Agora a gente achou que com o Mano Menezes ele teria mais chances. Qual é o risco de voltar o Júlio Batista e ia ficar de fora? Que negócio é esse? O Júlio Batista hoje estão anunciando o Júlio Batista como se fosse uma solução. Júlio Batista voltou a treinar. E daí? Me avisem quando ele voltar a jogar. A verdade é essa. Quando ele voltar a jogar, me avisem, porque tem mais de um ano que ele não joga. E o problema do Thiago Ribeiro com o Levir Coupe, hein, Som? Eu não sei, porque o Levi elogiou muito o Thiago Ribeiro quando foi contratado. O Thiago Ribeiro é um dos artilheiros do time do Atlético. Agora, volta aquela história, será que é algum problema tático? Será que o treinador está precisando de jogador que volte para marcar? Porque no Atlético está acontecendo uma inversão. O lateral não marca e o atacante tem que voltar para marcar. Essa inversão não me agrada. A não ser que o lateral seja maravilhoso, seja aquele lateral que você diga, ó, faz 4 lançamentos dentro da área, no todo jogo, e dá tudo certo, e sai gol. Mas não é o caso do Atlético. Então passa aquela história seguinte, tem que ter um lateral e o atacante fica como secretário. Não sei se o Thiago Ribeiro não se encaixa nessa função, mas mesmo para entrar como opção no segundo tempo, seria a solução para o banco do Atlético, mas o Levi não vê desse jeito. Quem sabe ele esteja sendo preservado para um jogo mais decisivo, como será domingo, por exemplo, Atlético e Corinthians. O estranho é que todo mundo entra, né? Só entra Patrick, entra Carlos, entra todo mundo. E o Thiago Ribeiro. E o Patrick, eu continuo dizendo, ele tem que disputar a lateral direita com o Marcos Rocha. Porque cobrar lateral dentro da área, como o Marcos Rocha faz, todo mundo já está fazendo. Então, precisa de uma opção ali até para um incentivo para o Marco Rocha crescer dentro do time. Depois daquela história de vai e não vai, o Marco Rocha estabilizou. Está ali, não sai do time, mas também fez um gol outro dia. A gente esperava que a partir dali fosse crescer. E aí o Patrick entra disputando posição lá na frente. Não dá para entender, fica muito esquisito. É isso aí, amanhã a gente volta falando muito mais sobre futebol mineiro, né, Som? Isso, estamos aí. Valeu, um Aquele abraço. abraço.